Bom, é o quadro De Olho na Educação e olha, a gente vai falar hoje sobre a EJA, que é a Escola para Jovens e Adultos, não é? A gente vai conversar bastante a respeito, não é, de adesões aqui na cidade de Campinas, inclusive, olha só, vamos bater um papo aqui com o Isaías, que é diretor de uma escola aqui da cidade, que vai conversar conosco sobre esse assunto. Primeiramente, muito obrigado por atender a nossa reportagem aqui no quadro De Olho na Educação, Isaías. Estamos à disposição, né? Bom, primeira coisa, explica para o pessoal de casa que talvez ainda não conheça o que é, na verdade, a EJA. A EJA é a Educação de Jovens e Adultos, né? E a gente atende aqui alunos que vêm tanto de pessoas de 15 a 80, 90 anos, dependendo de como que ela está, se ela estudou antes ou não, né? Ela pode vir aqui fazer a matrícula. Se ela não tiver nenhum estudo anterior, a gente faz uma prova de classificação para ver onde ele vai ser colocado aqui na EJA, tá? E o aluno, quando ele está na escola regular, a partir dos 15 anos, no ensino fundamental, ele já pode se matricular na EJA também, né? Então nós temos aqui alunos que têm 15, 16 até 80 anos, né? Até mais que isso pode ter. Então E é comum ter alunos aí com 80, 90 anos? É comum, né? E assim, quando se pensa assim na profissionalização, se pensa muito nessa questão de ter o certificado, né, do ensino fundamental, que no estado é oficial fundamental. Para fazer a EJA do ensino médio já é estadual, a prefeitura não tem esse segmento. Tá. Né? E assim, aqui como que a gente prepara o nosso aluno? Eles, no regular, nós temos, no nosso caso, 6º ano, 7º ano, 8º ano e 9º ano, né? Aqui nós temos o primeiro termo, que equivale a 6º ano, segundo termo, 7ª série, terceiro termo, 8º ano e o quarto termo, que seria o 9º ano, tá? No regular, o aluno tem aí, são 4 anos de estudo. Na EJA, nós temos todo esse percurso em 2 anos. 2 anos. São 6 meses para cada termo, tá? E terminado isso aí, ele pega o certificado, né, do ensino fundamental e pode dar seguimento ao estudo. Pode fazer uma faculdade. No caso do nosso aqui, ele vai ter que fazer o ensino médio antes da faculdade. Mas assim, é um documento válido em todo o território nacional. Né? Oficial. É oficial, é tudo... Aí ele vai fazer o ensino médio, que no nosso tempo era colegial, né? Isso, era o colegial, né, que fazia, né, que seria o ensino médio. Né? E aí depois disso ele pode dar sequência nos estudos para a faculdade, o que ele quiser fazer, um ensino técnico, qualquer coisa desse tipo. Tá? Então assim... E qual que é o diferencial do estudo da EJA, aqui, principalmente aqui na Prefeitura de Campinas e aqui na nossa escola? Lembrando, né, Isaías, que nós estamos aqui na EMEJA Nísia Floresta Brasileira Augusto, né? É Nísia Floresta Brasileira Augusta, e nós temos 3 turmas que são descentralizadas, que fica lá no Cambará. Então nós temos aqui, que é a sede. Nós temos lá na FUMEC também 3 turmas de alunos que estudam lá também, né? Tá. Lá no DIC 1. E assim, tomando a questão do ensino, como que ele é feito aqui? Nós temos uma tendência dentro da educação da personalização da aprendizagem, ou seja, um aprendizado um ensino mais dirigido à pessoa mesmo, né? E aqui na nossa escola nós já temos esse tipo de ensino. Por quê? Nós agrupamos os alunos, independente dele estar no 4º termo ou no 1º, com o nivelamento que ele tem de saber. Olha só. Né? Então aí ele vai para um grupo... Porque uns chegam um pouco mais... Né? Isso. Um mais adiantado, os outros
que não tem tanto conhecimento adquirido ainda. Sim, sim. E aí Mas isso é feito como? Através de prova? Fazemos uma avaliação. Os professores fazem uma avaliação. Fazem provas. Isso, e coloca o aluno de acordo com o nível que ele está. Tá. Ele vai ser inserido dentro de uma turma com os pares de forma mais próxima. Tanto é que, assim, fala-se muito que caiu a frequência da EJA, né? Isso. Tivemos, assim, a gente vai entrar nesse assunto já já. A questão do aluno, quando ele tem essa educação mais personalizada, ele se sente mais fazendo parte da escola e muito mais próximo do aluno, do professor. O professor aqui, ele não é aquela pessoa que fica distante, né? Fica só lá na frente. Não, aqui o professor é aquele que chega, vai na carteira, conversa com o aluno aqui, conversa ali, ele está sempre circulando entre os alunos. Então a gente tem esse diferencial. Bom, você tocou nesse assunto, a gente vai abordar então, Isaías, porque o número de matriculados, não é, na educação de jovens e adultos, na educação da EJA, não é, ele reduziu em 4 anos e Campinas alerta para vagas abertas. Então, os dados aqui que foram fornecidos pela nossa produção, olha só, em 2019 havia 4.202, em 2020 3.806, em 2021 3.957, agora, portanto, em 2022 2.511. Por que você acha que isso aconteceu? Bom, nós temos a questão da pandemia, mas assim, a pandemia, ela afugentou bastante, sim, os alunos, né? E agora a gente está tentando resgatá-los. A gente tem feito muito panfletagem, né? Tá. Buscando alunos, divulgando. Tá. Legal. Nós estamos assim agindo muito nas redes sociais, buscando aluno também. E levando essa questão do aluno, estando aqui, se sentir bem dentro da escola, né? Então, a nossa propaganda, ela começa já com o nosso aluno, né? Que ele sai, ele vai... boca a boca. Boca a boca, E as pessoas passando, falando que a escola é boa, né? Que os professores são bons, e trazendo esse público para a gente. Porque aqui na EJA, a matrícula ela é constante, né? Não tem assim, hoje chegar alguém aqui que se quiser se matricular, ele pode vir que a escola está aberta. E assim, a facilidade de inscrição, de matrícula, ela é muito grande, porque o aluno ele pode se matricular em qualquer escola da região de Campinas, aqui da cidade de Campinas. Independente, se ele quer estudar aqui ou se ele quer estudar em outra escola, ele pode vir aqui, numa escola lá no centro, fazer a matrícula que ele vem estudar aqui. Tem EJA em todas as regiões da cidade? Tem EJA em todas as regiões da cidade, tá? E assim, uma facilidade também para o aluno, que é trabalhador, é que ele se matricula e ele pode colocar a referência da escola que ele quer estudar próximo ao trabalho dele. Que legal. Né? Não é como a criança e adolescente, que a geolocalização está dentro da casa, né? Na casa dele. Então, quando ele trabalha longe, ele mora aqui nesse bairro, trabalha longe, ele pode estudar lá e voltar depois para cá. Perfeito. Ou ele escolhe se ele quer estudar perto da casa ou perto do trabalho dele. Né? Perfeito. Bom, então vamos passar para os telespectadores, né, do quadro De Olho na Educação. O que é necessário para se inscrever, o que os alunos precisam trazer, como faz? Para se inscrever, ele tem que trazer documentação, RG, né, certidão de nascimento ou casamento e comprovante de estudo. Se ele tem lá 6º ano, ele vai trazer da escola esse certificado, caso ele não tenha nem o estudo antes ou não tenha como pegar novamente, porque às vezes acontece a pessoa estudou num lugar muito distante, a escola não existe mais, tal. Então nós fazemos a classificação. A classificação ela é feita, o aluno vem, faz uma avaliação e a gente define qual série que ele vai, o termo que ele vai ser inserido, né?
Então essas são as documentações que ele precisa trazer. Eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz fora do ar, antes da gente, não é, iniciar nossa entrevista aqui no quadro De Olho na Educação, porque eu achei muito interessante a sua resposta, Isaías. Eu perguntei para você o seguinte, se o aluno perde muito, não é, com relação ao estudo, não é, regular. Enfim, gostaria que você falasse sobre isso. Então, eu sou professor, né, da rede estadual, sou professor de português, dou aula para o ensino médio. E assim, não há perda, por quê? Quando a gente faz uma análise do aluno que está no regular, que ele está lá com 15 anos, 14 anos, 13 anos, muitas vezes ele não valoriza tanto a educação. Não é geral, né? Mas existe. O aluno, quando ele vem, que ele está trabalhando, que ele vem para a educação de jovens e adultos, ele já tem uma consciência da necessidade de estar aqui e não perder tempo, né? Já vem mais maduro. Mais maduro. Sim. E assim, a questão também, que esse aluno que vem para a gente, ele já tem um conhecimento muito grande de mundo, né? Ele também traz muita bagagem de conhecimento para a escola também. Com certeza. E assim, para a gente, uma troca de experiência, né? De informações. Sem dúvida. Então Bem observado. E já no regular, não. O aluno está ali, ele está para estudar e está aprendendo ainda no mundo, né? Está adquirindo conhecimento do mundo. Na EJA, não. Ele já tem o conhecimento. Ele já tem muita bagagem, né? Então, já tem uma estrutura já bem construída. Então, em cima disso, é muito mais fácil de fazer a abordagem, né, da aprendizagem para esse aluno. Isaías, muito obrigado por conversar conosco aqui no quadro De Olho na Educação. Agora a gente vai bater um papo com uma orientadora pedagógica. Obrigado. Bom, e agora, como prometido, estou aqui com a Giane, que é orientadora pedagógica da escola, para a gente continuar falando sobre a EJA. A primeira pergunta, não é? A gente vai abordar como que funciona o método aqui na escola e tudo mais, mas a primeira pergunta, que é também um dos temas do nosso quadro hoje, Giane, por que houve uma diminuição aí no número de inscrições, você acha, nos últimos anos aí? Por que você acha que vem caindo? Boa tarde, meu nome é Giane, eu estou aqui na Anísia Floresta desde 2015 e a gente tem percebido essa queda, principalmente agora por conta dos 2 anos da pandemia, que os alunos adultos, principalmente, eles, ao invés de procurar os estudos, né, garantem o trabalho, o serviço. Outra coisa que a gente tinha também como queda era a questão do aprendizado, que alguns alunos tinham muita dificuldade para acompanhar. Então a gente fez um processo de enturmação para tentar acolhê-los, né, para que eles não desistam do estudo. Acho que é mais ou menos isso. Como que é o método educacional aqui na escola? A gente matricula o aluno, né? Depois a gente aplica uma avaliação diagnóstica nesses alunos e os professores em conjunto, interdisciplinarmente, fazem uma avaliação e direciona esses alunos para o nível de saberes que a escola tem, que à noite são 4 e à tarde são 3, por conta das turmas. Aí a gente tem aluno matriculado no 4º termo, mas que tem nível de saber do 1º, do 2º. Então a gente coloca esses alunos na sala que corresponde ao nível de saber dele, né, que na verdade a gente nem utiliza termos, a gente usa nome de animais escolhidos pelos alunos mesmo, esse processo. Aí eles são mais acolhidos e ficam mais confiantes que realmente estão aprendendo, porque quando eles vinham sem essa divisão, eles não ficavam, porque eles não conseguiam acompanhar. Não acompanhava, né? Não acompanhava o ritmo dos demais que já vinham com nível de conhecimento, né? Como funciona? É um período só? Como é que é? Aqui são 2 períodos. A gente tem os alunos da tarde, né? Que a gente começou esse processo de enturmação agora, no 2º semestre. Até então a gente não fazia isso. E tem melhorado muito, tem atendido bastante as dificuldades dos nossos alunos. E à noite são 4 turmas, né? Então a gente tem o período da tarde e o período da noite. Quais são as disciplinas que tem? Nós temos português, matemática, história, geografia, inglês, ciências, arte e educação física.
Que joia. Então é bem completinho, né? Já sai, eu estava inclusive conversando com o Isaías, né? Já sai pronto aí para o ensino médio, né? Isso, a gente tem todos os professores, né? Temos quadro completo. Quando a gente não tem, a gente tem o professor adjunto, que faz esse papel de cumprir, né? Por exemplo, algumas aulas que não consegue ter o efetivo. A gente tem o professor adjunto, que faz esse papel para o aluno não ficar sem aula. É como se fosse um professor substituto. Mas ele fica ao longo do ano inteirinho com as turmas. E todos esses professores trabalham interdisciplinarmente. Então, o bacana aqui, o legal é isso, que a gente conseguiu unir esse grupo e todo mundo pensa igual. Todos os professores acham que precisam desse acolhimento com os alunos na questão da aprendizagem. Então, a gente faz cursos, formações, né? A gente tenta... Que tipo de curso? Formações no sentido porque nós trabalhamos com professores especialistas, não são alfabetizadores. Então a gente contrata pessoas para auxiliares nessa questão, né, de ensinar a alfabetizar. Porque a gente tem a ideia de que todo mundo consegue alfabetizar, só que a gente precisa conhecer para poder alfabetizar. E tem dado certo, os alunos têm melhorado muito e têm gostado, eles adoram a escola. Que bom. Aproveite a oportunidade então, né? E chame aí o pessoal que tá meio assim de fazer, né? Teve a pandemia aí. Eu sei que é difícil, né, para muita gente levantar de madrugada, vir aqui para estudar, ficar até certo horário, mas quem vier aqui vai adorar, porque é muito gostoso. Os alunos adoram, então venham fazer matrícula aqui com a gente que vocês não vão se arrepender. A gente tem à tarde, que a gente atende mais adolescentes, mas atende adulto também. E à noite, que é a maioria dos adultos, aqueles adultos trabalhadores e os jovens também. Então a gente está à disposição, tá bom? Pessoal, estudar nunca é demais, né? E não tem essa de tempo perdido, de ficou para trás, não é? Olha só que bela oportunidade para voltar a estudar, para se formar, para ler muito, não é? Para aprender, como não é? A gente abordou aqui português, matemática, geografia, história, ciências. Puxa vida, ciências. Rapaz do céu, aí eu faço uma viagem no túnel do tempo. Mas é isso. Muito obrigado por atender a nossa reportagem. Eu que agradeço. Valeu, valeu. Bom, pessoal, já sabe, né? Eu sou André Aranha, ó, tô sempre de olho na educação. Tchau!